Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo. Sim, grande vitória do nosso Verdão. Você vai acompanhar o corte aí do Canelada e o Mauro Betti brilhou na análise sobre esse grande jogo que o Palmeiras fez lá em Lima. Para ele, sim, ele crava esse jogo de ontem como o melhor jogo do Palmeiras de 2025 e ver muito bom o sinal que o Palmeiras dá com esses dois atacantes e sim, a mídia inteira caindo em cima dessa dupla e falando que será que é o novo Bebeto e Romário, Flaco Lopes e Vitor Roque. Então tem um corte bem legal pra gente acompanhar. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho pra você não perder nenhuma novidade e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. E o Palmeiras mostrou dentro de campo atropelo pra cima do Universitário, 4-0, como há muito tempo não se via. Acho que uma atuação dessas do Palmeiras, uma goleada assim do Palmeiras, não é, Mauro? 4-0 Verdão, vaga bem encaminhada para as quartas de final. Boa noite. Boa noite, torcedor da PAN. Foi um privilégio ter estado com o Nilson, com você também, agora com o Bruno, com o Pipeno e com vocês aqui. Foi uma das melhores partidas do Palmeiras em 2025, para não dizer que foi a melhor. Teve o jogo com o Botafogo também na Copa do Mundo de Clubes, e o Botafogo é outra coisa, a Copa do Mundo de Clubes também. Foi para a prorrogação, o Palmeiras merecidamente passou pelo fogão. Mas hoje, desde o início, um pênalti com 3 minutos, a jogada bem trabalhada, o Palmeiras faz 2-0 com 11, vai fazer 3-0 com 29, fica com o jogador a mais aos 7 da segunda etapa, faz 4 e se precisasse fazer 5 ou 6, teria feito, pela qualidade do Palmeiras, pela falta de qualidade, sobretudo defensiva, da equipe peruana, mas são duas coisas que não são excludentes. O Universitário mostrou sua fragilidade, embora não perdesse havia 12 jogos, e o Palmeiras mostrou sua força hoje, sobretudo fora de casa. É o melhor visitante da história da Libertadores desde 1960. Nenhum time ganha tantos jogos e faz tantos gols quanto o Palmeiras, na média, por óbvio. Inclusive, o Palmeiras, falando em tantos gols, iguala um recorde do River Plate. O River Plate tem 400 e tantos jogos, acho que 409, o Palmeiras tem 246, algo parecido em Libertadores, mas o Palmeiras chega à sua goleada de número 50 na Libertadores, goleada a partir do critério de 3 gols de diferença. 3-0, 4-1 já é goleada, para muitos, né, enfim. Mas um 4-0 brilhante, como foi hoje em Lima, é a partir de número 50 do Palmeiras em Libertadores fazendo isso. Pela média, é o time que, na média, mais goleia e é também o time mais goleador da história da competição desde 1960. Se você pegar os 10 maiores ataques, em média, porque é difícil, né? Tem times que, por exemplo, o Cerro Porteño tem muito mais participações de Libertadores que quaisquer outras equipes brasileiras, porque tem menos equipes no Paraguai, né? Mas o Cerro nem em final chegou, né? Não estou falando isso, mas ele tem o maior número de partidas por conta disso. Mas agora, entre as principais equipes, as 10 que mais fizeram gols em números absolutos, a maior média da história da Libertadores é a do Palmeiras. Então não é acaso, o próprio Pedro lembrava isso na transmissão, é o país onde o Palmeiras mais faz gols no Peru e mostrou isso nesses 4-0 irrepreensíveis. Como a escolha que eu, a princípio, era contra, não para hoje, mas para o momento, eu não gosto de 2 centroavantes juntos, a não ser que sejam gênios como Romário e Ronaldo. Eu sou contra um esquema com 2 centroavantes. Mas como não estava legal, não estava rolando com o Facundo, o próprio Veiga, merecidamente hoje na reserva, Maurício bem, e podia se fazer, porque o próprio Abel potencializou o Flaco para vir um pouquinho mais de trás, e hoje deu muito certo. E não só pelo Flaco e o Vitor Roque, teve muitas jogadas muito bonitas. O Flaco fez um lance ali pela lateral direita no primeiro tempo espetacular, deu passe de calcanhar de costas, saiu driblando, enfim, fez uma jogadaça, uma partidaça e todo o Palmeiras foi muito bem. Sim, tem a fragilidade do Universitário, mas tem uma ótima atuação, um baita 4-0, que inclusive facilita para o jogo duríssimo agora, no início do retorno contra o Botafogo no Newton Santos, e para a volta quinta-feira pode jogar sócio torcedor, o Anderson, a Leila, eu, minha mãe, Dona Lucila, pode entrar qualquer um, com todo respeito, já desrespeitando bastante o Universitário, mas respeitando a lógica do futebol do jogo. O Palmeiras foi muito bem hoje no Peru, como há muito... Ainda hoje, né? Ainda estamos nesta quarta-feira. Não, nem quarta, já é quinta. Calma que o tempo tá passando rápido, mas... Passa, mas tem tanto, bem colocado. Agosto tá passando assim... Cara, foi anteontem o Réveillon, mas enfim. Tá voando. Tá voando. E o Palmeiras voou mesmo, foi legal. Agora é esse o time? Para esse momento é. E um dos tantos méritos do Abel na passagem pelo Palmeiras é ir se adaptando. Várias vezes ele muda. Acho até que em alguns momentos, por exemplo, lá em 2021, que ele mudava demais o time. Agora está forçando, está tentando ser um pouquinho mais insistente, persistente, resiliente, ou teimoso, né? Como queiram. Aliás, só rapidinho sobre isso, o treinador de futebol, qualquer que seja, e não é um treinador qualquer, o Abel, tem que ser teimoso. Porque se ele for no vai da imprensa, se ele for no vai da mídia, se for no vai da arquibancada, da rede antissocial, ele vai mudar o time a cada 5 minutos. E cada vez mais. É o outrismo que tem no Palmeiras com o Abel e em qualquer equipe do mundo, né? Se põe o Zé, por que não botou o Mané? Se põe o Mané, por que não botou o Zé?
está 8-0, porque não está 12. Se perde por 1-0, que perca por 30. A gente vive dias de profunda impaciência, para não dizer intolerância, para não dizer ignorância. Muitas das críticas atuais ao Abel são merecidas. Daí querer ceifar a cabeça dele, da própria Leila, do Anderson, do João Paulo Sampaio, eu já acho absurdo. O Palmeiras é mais isso que a gente viu agora e fazia tempo do que a gente não via, do que outras coisas. Também porque o Palmeiras está sem o Estevão e não vai ter mais, está sem o melhor de 25, que era o Richard Rios, não está podendo contar com o Paulinho, e aos pouquinhos o Vitor Roque está se achando. Hoje o Flaco foi merecidamente o Hero of the Match. Então, enfim, o time está legal, está melhorando. Agora, se vai manter esse pique, a gente só vai saber daqui a um tempo. Esse foi o jogo de número 49 do Palmeiras na temporada. Fazendo o recorte da temporada do Palmeiras até aqui, Piperno, Mauro Betting, Bruno Prado, assim, não é porque goleou hoje que a gente vai esquecer do que o Palmeiras apresentou até aqui em 2025. O que o torcedor do Palmeiras quer em campo é um time como hoje, um time solto, que trabalha a bola, que o Abel possa encontrar um caminho, e parece que encontrou um caminho com essa dupla, Vitor Roque e Flaco Lopes, porque até o jogo de hoje, o que a gente se queixava do futebol do Palmeiras era isso, um futebol pragmático, muita bola na área, que não favorecia um atacante de 25 milhões de euros como o Vitor Roque e que, pela qualidade desses jogadores, poderia estar entregando mais o Palmeiras. E eu acho que o torcedor do Palmeiras quer um futebol como esse em muitos dos próximos jogos que virão. Agora, como disse o Bruno, show toda hora não vai ter, mas que tem condição de entregar mais como entregou hoje, tem condição. Ainda mais em jogos grandes, que essa tem sido uma reclamação aí, que o Palmeiras em jogos grandes não tem apresentações como a de hoje. Fábio Piperno. Bom, então, eu acho que são muitas coisas aí nessa reflexão que você fez. Primeiro que, por exemplo, quando ele tem o Vitor Roque e o Flaco Lopes, não é que ele tem necessariamente dois centroavantes. É que, veja, Pedrinho, o Flaco Lopes, quando surge no Lanús, ele jogava nas costas do Sandy, que esse sim é um centroavante, fortão, veterano, ídolo da torcida. Jogou até mais, até depois dos 40 anos aí. Nem sei se já parou, até, enfim, outro dia tinha 40 e pouquinho, estava jogando ainda. E o Flaco aparecendo, começando tal, era jogador que circulava mais. O Flaco Lopes, ele não vai ser nunca um jogador de contra-ataque. Não adianta esticar a bola para ele, porque ele não é um jogador de velocidade. E aí o torcedor ficava emburrado com ele. Esse cara não tem garra, não briga. Isso é papo furado de torcedor que não enxerga bem. Porque não é a característica dele. Ele gosta de jogar com bola curta, apesar de ser um cara grandão e tal, ele gosta de jogar com bola no chão. Quando entra já o Vitor Roque, ele tem, inclusive, facilidade para sair pelo lado. Então, quando tem os dois em ação, veja, o Palmeiras tanto pode ter o Flaco funcionando quase como um meia, como era o Flaco ao lado do Sandy, e como, aliás, o Abel tentou em alguns momentos em 2023, ou você pode ter o Flaco Lopes na área e o Vitor Roque saindo para tentar jogar a explosão e velocidade pelo lado. Então, o repertório desse ataque aumenta e ganha mais poder de definição do que, por exemplo, o Palmeiras teria com o Facundo Torres. Agora, de fato, às vezes o torcedor, o crítico, tal, ele tem um mau hábito de subestimar algumas vitórias, alguns adversários. Repito, o Universitário, obviamente, não é uma potência no futebol da América do Sul. Mas também é de se reconhecer que na última rodada da primeira fase, ele foi a Buenos Aires, arrancou um empate contra o River e se classificou. Da mesma forma que o rival dele, que no campeonato local está abaixo dele, que é o Aliança, foi a Buenos Aires, eliminou o Boca e veio aqui a São Paulo, empatou com o São Paulo e depois ainda passou pelo Grêmio. Quer dizer, então, eu acho que hoje o torcedor tem sim que curtir esse resultado, porque é um resultado contra um adversário, que se não é um adversário, né, enfim, tirar o sono, também não foi até aqui uma galinha morta. Outra coisa, hoje, com essa vitória, o Palmeiras atingiu a vitória de número 147 na história da Copa Libertadores. Isso significa que o Palmeiras tem de vitórias uma a mais do que o Corinthians tem no total de jogos. O Corinthians fez até hoje 146 jogos, né? Agora, em 7 duelos entre as duas equipes, 6 vitórias do Palmeiras e essa única derrota do Verdão no confronto lá em 79 no Pacaembu. E detalhe, nessa Libertadores o Palmeiras contou com o Pedro Rocha. Sim.
que jogou em Lima, não jogou em São Paulo. Fez gol contra o Aliança Lima no Palestra Itália 4-0, mas já estava bem fora de forma. Agora, voltando a 2025, voltando à realidade. e essa dupla, já tem muito palmeirense iludido por aí, Mauro Betting, Flaco Lopes e Vitor Roque. Já tinha funcionado, porque o Flaco entra no segundo tempo, faz aquele gol de pênalti, estoura as redes no Palestra Itália. O pessoal tá colocando aqui na tela, o Mauro citou no comentário dele o Romário e o Ronaldo, mas a gente tem aí na tela Bebeto e Romário. Só isso. A dupla, né? A dupla alviverde, tá aí na tela, a montagem que foi feita, torcedor do Palmeiras tá iludido. É o Palmeiras Mil Grau. Aliás, o Palmeiras de baixa qualidade. Lá pro pessoal lá do Palmeiras. É muito bom. Bebeto E o pessoal do Palmeiras de baixa qualidade também fez uma muito boa, uma artezinha assim. Gols em 2025, Pelé 0, Flaco 15. E o Ademir da Guia publicou também. Grande Devia sempre ligar a publicação do Ademir da Guia, mas colocaram. Isso era uma montagem, né? Do Flaco Lopes na foto do Ademir da Guia. Também. E o Ademir publicou nas redes sociais dele. Ademir aí, é maravilhoso, Twitter, cara. Antigo Twitter, né? Novo X. Mas o que falar dessa dupla? Flaco Lopes e Vitor Roque hoje funcionou e funcionou muito bem. É o caminho para o Palmeiras do Abel Ferreira daqui para frente, essa dupla? Hoje é. Eu confesso, eu fui um cara que... Olha lá. É essa a publicação do Ademir da Guia. E até escreveu, a legenda dele é muito boa, né? Acho que já vi esse jogador. Cara, é muito... Não, eu confesso até que eu tinha visto antes do jogo mesmo, né? O Ademir botou... Não, mas só um detalhe também sobre o Ademir da Guia, desculpa voltar, mas é sempre bom estar mais nesse momento. O Ademir da Guia, o Palmeiras disputou 5 torneios em 72, ganhou 5. O Paulista invicto, inclusive o brasileiro 72 era o início da segunda academia do Brandão. O Palmeiras ganha empate com o Botafogo, é campeão brasileiro. No dia seguinte ele dá entrevista para o Estado de São Paulo e diz o seguinte: Ademir, e foi mesmo a melhor temporada da vida dele, inclusive fisicamente. O professor Hélio Mafia ajudou muito. Ele estava com 32 anos. Não, estava fazendo 30 anos. Aí o Ademir vira, tô bem fisicamente, melhor, tal, mas eu ainda preciso evoluir muita coisa. Eu cabeceio muito mal, meu chute de esquerda é muito fraco, mesmo de direita não é grande coisa, e no final dos jogos eu me canso. Eu ainda preciso evoluir muito. Puxa vida. Ademir da Guia, com 30 anos, era disparado o melhor jogador de um país que tinha Rivelino, Pedro Rocha, ainda tinha Pelé, tinha Dirceu Lopes, tinha Tostão, e o homem se cornetando. Esse é o nível do divino. Agora, voltando à realidade, a arte do... Colocou de novo na tela. Pra quem não sabe. A gente estava sem o retorno de imagem aqui, agora a gente está com o retorno de imagem, estamos conseguindo acompanhar. O Vitor Roque e o Flaco, aquilo que o Pedrinho falou de Romário e Bebeto em 94. Assim, pro momento é a dupla, tá? Aguardemos cenas dos próximos capítulos, pelo menos da minha parte. Só isso? Você vai falar isso? Porque não tem muita moral pra falar. Espetacular dos dois. Não, maravilhoso, já falei, mas pera lá, eu só não vou pra Paulista celebrar porque já estamos na Avenida Paulista, mas confesso, esperava hoje no máximo 1-0, não esperava uma partida tão boa do Palmeiras. Fábio Piperno tá aí. Bebeto e Romário ou Flaco Lopes e Vitor Roque? Muita calma nessa hora, ok, né? A quinta-feira tá bem no O torcedor tá empolgado, né? Tudo bem, o torcedor tem todo o direito. Campanha Libertadores é muito boa. Aliás, o Bruno lembrou um negócio aqui no começo, que é o seguinte, tirando aí o Campeonato Paulista, enfim, esse momento, o agosto de 2025 do Palmeiras é melhor, bem melhor, aliás, do que o agosto de 24. E o Palmeiras chega em melhores condições na Libertadores e no Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tinha perdido um pouco de contato com o Botafogo no final do turno. O Palmeiras perdeu aquele jogo para o Fluminense do Rio. O Palmeiras fez, aliás, um jogo horrível contra o Fluminense do Rio. Depois perdeu para o Vitória em São Paulo. Então era um momento difícil. Perdeu para o próprio Botafogo, já no finzinho do turno. Exatamente. Perdeu o Botafogo, né, o jogo lá foi 1-0, Botafogo, né? Gol do Tiquinho. Agora, então, é um Palmeiras que chega em melhor condição no Campeonato Brasileiro e não vamos esquecer que na Libertadores o Palmeiras caiu nas oitavas e agora já é um Palmeiras nas quartas. E aí também muda um pouco muda um pouco a dinâmica para a próxima rodada, para as duas próximas rodadas, porque o Palmeiras, a tendência agora é escalar o time completo para jogar contra o Botafogo no Rio
E o Botafogo, por sua vez, deve poupar todo mundo e até General Severiano, enfim, o que tiver lá, porque vai ter que subir a altitude depois para pegar a LDU. Não acredito que o Botafogo enfrente o Palmeiras com o time completo. Da mesma forma, Flamengo e Inter não devem jogar no final de semana com aquilo que tem de melhor. Então, de todo mundo, quem ganha essa data, o único a ganhar essa data do meio de semana que vem é o Palmeiras, que então, estrategicamente, ele pode se posicionar melhor para essa rodada do final de semana agora, e com isso, quem sabe, iniciar esse segundo turno numa posição ainda melhor, numa situação melhor. Esse detalhe que lembrou o Piperno é muito importante. O Botafogo que venceu a LDU por 1-0, agora o jogo é na altitude. E a LDU é sempre pedra no sapato dos times brasileiros. Então o Botafogo vai ter que colocar contra o Palmeiras no fim de semana, ao que tudo indica, time misto. E o Palmeiras, como já encaminhou essa vaga, entra com força máxima no Rio de Janeiro. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito dessa grande vitória. Você viu aí o Mauro Betti, o Piperno se rendendo, o Pedro também, falando dessa grande vitória do nosso Verdão. Para o Mauro Betti, o melhor jogo, a melhor vitória, a melhor apresentação do Palmeiras em 2025. O Palmeiras, que amassou sim o Universitário, é um time melhor, mas como a gente tem falado já há algum tempo, o Palmeiras pega os times que são teoricamente mais fracos e não deixa brincadeira. Bom, vai lá, massacrou. E a questão maior de tudo sobre o jogo é Flaco Lopes e Vitor Roque atuando juntos, né? Deu muito certo, rapaziada. Foi uma explosão na mídia inteira nessa noite de quinta-feira. Muitos elogios a essa dupla de ataque, que o Abel ainda demorou a colocar, mas colocou ontem fora de casa, né, Libertadores, e deu a mostra do que os dois podem fazer juntos. Cara, foi um jogo excepcional dos dois. Flaco Lopes foi o melhor em campo, mas o Vitor Roque também jogou muito. Então, assim, os dois se completam. Os dois se completam. Então, graças a Deus, o Palmeiras consegue tirar uma coisa boa desse elenco, porque estava meio engatinhando. Então, sim, essa dupla vai dar muito o que falar. Eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like. É muito importante você deixar o like, ajuda demais esse vídeo a chegar para muito mais palmeirense. E você que puder hypar esse vídeo, ajuda demais o meu trabalho, fico aqui o dia inteiro procurando notícias e informações para trazer em primeira mão do nosso Verdão para vocês no seu canal de notícias de todos os dias, o seu Verdão Notícias. Valeu, rapaziada, um grande abraço.